redução de acidentes que ocorrem devido ao elettroportátil em questão, né? Como incêndios ou queimaduras em adultos e crianças que possam desconhecer o período certo. Funcionamento. A gente diz automação, projeto de segurança para ferro elétrico, mas assim, a gente não implantou no ferro, a gente vai dizer no uso. Mas o principal dele foi assim, a movimentação do dispositivo. A gente viu que quando o ferro está parado, ele não tem otimização, então a gente teria que desligar. A gente pegou nesse padrão. Então assim, quando o dispositivo, quando o ferro está parado para baixo, ele desliga após 3 segundos e avisa que o ferro está para baixo, para evitar que queime roupas ou até mesmo a tábua, dependendo do que for que ela estiver em cima. E quando ele está em pé, também tem o momento que a pessoa pega a roupa, dobra e tira. E isso o ferro está em pé. Então a gente viu que o tempo deveria ser maior nesse intervalo que o ferro está em pé. Então ele permanece ligado durante 10 segundos aproximadamente e desliga. A leitura do acelerômetro, o acelerômetro é um dispositivo que foi usado para fazer a leitura de movimento e angulação. A leitura dele, como já disse, é feita a partir dessas duas entradas, angulação e movimento. E ele foi utilizado para controlar. Ele é controlado pelo Arduino, ele envia um sinal para o Arduino que o Arduino desliga o sistema ou religa o sistema. A interpretação do Arduino, como já foi falado por todos os grupos ainda em C++, linguagem C, né? Conforme usado. Bom, vou falar agora sobre os componentes utilizados no nosso projeto. Foi o Arduino Uno Rev 3, acelerômetro MM7361, foi um protoboard, o buzzer e os LEDs. A utilização desses componentes. Nós utilizamos o acelerômetro MMA7361. Esse acelerômetro ele é capaz de ler 3 coordenadas, X, Y e Z. Porém, nós utilizamos apenas a X e ela mede a inclinação e a aceleração através do Hall Data e do GeForce, respectivamente. E o Arduino Uno Rev 3. Esse aí é uma revisão do Arduino Uno Rev 1 e Rev 2. E acontece melhormente que ele compila e executa o programa em questão mais rapidamente. O Arduino também foi responsável por alimentar os componentes que estavam na plataforma do nosso projeto e ele lia e interpretava a programação que nós fizemos para o acelerômetro através do funcionamento do ferro. O ferro estava deitado ou em pé. A programação foi feita em C# e o Gustavo vai falar melhor sobre ela. Então, mas primeiramente, vou explicar sobre o acelerômetro em questão. A nossa utilização foi realmente na angulação X, mas tem acelerômetros, por exemplo, até nos celulares novos, onde ele faz toda a movimentação de X e Y, na movimentação da tela, na movimentação angular, e também usado em tablets, outros consoles de videogame. E uma coisa que acontece entre a ligação do Arduino e do acelerômetro é que ele faz toda a leitura da programação do acelerômetro feita em C# como o Tainá explicou, e usar mais um melhor, e ocorre a leitura dele e da inclinação ao mesmo tempo. Então ele consegue programar, pelo programador ele consegue fazer toda a programação e o acelerômetro lê ao mesmo tempo que o Arduino está mandando. Só uma observação. O teste de primeiro que vocês estão falando de termomecânica, então vocês estão falando de assim, para todo mundo, entendeu? Entendo o que vocês estão falando, a pessoa da mecânica, não fala que vai fazer. Então, outra conhecimento que foi o protoboard. Pouca gente sabe o que é. Então, ele é uma base de testes, onde você pode colocar vários componentes ao mesmo tempo, que seriam LEDs, o próprio acelerômetro, a ligação do Arduino através de jumpers, colocar também resistores para não ter um queima de componentes. Tudo isso você pode fazer em questão de testes mesmo, como a gente utilizou no nosso protótipo, e explicar, fazer os testes necessários para que não ocorra erros no projeto final. Agora o Gustavo vai explicar sobre a programação simples.
entrega 8x2. Só que essa comunicação era feita mais lentamente. Então, ele teve uma melhoria de desempenho. Sem contar que o novo Arduino ele tem um multilogo menor. Então, você tem mais espaço para sua programação, que não é um quarto do multilogo. Bom, desse lado está a integra Arduino, que é a tela que a gente usa para fazer a programação. Aqui nessa parte a gente está muito de acelerômetro, está muito player, mas essa aqui é a biblioteca do acelerômetro. Ali do outro lado é o serial monitor. Quando você liga o acelerômetro nas portas, pré-define aqui quais portas você ligou, X, Y, Z, I, 0, J, tudo isso são os pinos do acelerômetro, ele vai jogar lá os valores. Ele tem 3 tipos de leitura: Roll Data, que ele lê a inclinação, G-Force, que ele lê a aceleração para todos os eixos, e Voltage, que ele pega a medida de tensão do eixo do acelerômetro. Aqui nós utilizamos de duas só. Não está no controle direito, mas está Z e ZG, Y, YG, X e XG. Isso aí a gente modificou porque precisava trabalhar com as duas funções ao mesmo tempo, tanto na inclinação quanto na aceleração. Então, está programando muito agora. Isso. Isso. Essa parte aqui é a programação. A gente faz aqui por esse ícone compila e por esse geração de nome. Para melhor. Vamos lá no slide e falar certinho. Quando você compila a segunda parte, é só clicar nesse botão aqui e já abre essa tela. Essa tela é a serial monitor. Então ali todos os dados que você inclina, que você mexe na serial, ele vai jogando. Vai jogando serialmente. Ali tem a frequência e tem o delay que você vai jogando. Vai jogar de 1000, segundo, 100, você vai escolher a velocidade que vai aparecer na tela. A partir do momento que você clica para aparecer serial, ele já calibra, automaticamente com o acelerômetro. Então na posição que ele tiver, se ele tiver torto, ali vai ser o 00 dele. Então a pessoa tem que tomar cuidado quando for utilizar o dispositivo, ela tem que deixar ele numa posição inicial para ela. Ficava deitado, aí nossa posição inicial. Ele calibra naquela posição. Bom, nós utilizamos um acelerômetro linear 761, mas ele não é tão sensível. Então, se for implantar isso no produto final, ele não ficaria todo eficiente. O acelerômetro indicado seria o LXL 3XX. Ele custa em torno de 160 reais. Então, para voltar, ele ficaria ligado. Mas é aquele negócio: se você for produzir para várias peças, você tem que pegar para outra. Então, isso foi legal. Para a gente não foi. Pelo espaço de tempo, a descrição do acelerômetro, a gente não mudou o pacote de programa. Você não gravou o pacote de programa para ver o documento. Vai ter o vídeo no final. São coisas acionais que iriam ali assim, uma caixa, onde ficaria o Arduino, só não ficaria o acelerômetro. O acelerômetro ficaria preso ao cabo da tela, e a parte desse movimento. Depois seriam os cabos pelo Arduino. O ferro, se ser ligado direto na tomada, ele seria ligado nessa caixa. Você pegar o número do relé. E essa caixa, talvez, seria ligada na rede. Então, por exemplo, se a pessoa ligasse o relé, ligasse o ferro direto na tomada, ele ia parar, ele ia chatear. E optamos por pensar assim, nessa parte de fazer a caixa separada, para não precisar fazer o ferro de passar no modo zero. Por exemplo, isso poderia ser um kit universal. Poderia colocar em qualquer ferro. Vocês encaixam o acelerômetro no cabo e o ferro na caixa, e encaixa na tomada, está funcionando. Então, você tem que ter essa. Essa sacada de colocar o separado no início, eu gosto de nós. Eu pensei que eu sou do primeiro, olha, essa sacada é legal. Você podia dar para os ferros. Como é que é mais interesse? Eu acho que em casa, não tem muito bem, cara. Você adapta a sua unidade, cara. Bom, os únicos riscos que nós constatamos no nosso projeto foi o curto espaço de tempo, né, que a gente teve para fazer, porque a gente até então ia fazer outro projeto, mas a gente constatou que ia ser viável. E o risco operacional seria a utilização inadequada, né, como o Gustavo falou. Se ele for calibrado numa posição que não seja ideal, vai alterar todo o funcionamento do ferro. Também, se a pessoa não ligar na caixa, ligar
pegar direto na tomada, ele não fica essa nenhuma. Você só pode montar com o ligamento do ferro, deixar ele ligar lá e vai ligar, então vai ocorrer e torna mais movimento. Agora a gente tem algumas imagens, né? Só um minutinho. De segurança, eu vou fazer a colocação dele na caixa, isso veio com você diferente dele formar. Esse é impossível. Então, agora já mostrar algumas imagens. Aqui foi o acelerômetro que a gente usou, o MMA. O Arduino Uno F3. Esse aqui é o diagrama que a gente utilizou para a montagem do acelerômetro para o Arduino e o nosso sistema que a gente colocou na própria Word. Os dois LEDs indicando qual está ligado ou desligado. Os dois resistores, né, do LED. O buzzer que a gente usou para, no caso, quando ele está deitado e parado, para ele apitar. Para não só desligar, mas também apitar, porque como ele está deitado, ele não vai esquentar, ele não vai esfriar do mesmo jeito que se estivesse em pé. Porque a saída de ar dele está para baixo. Ou seja, vai voltar no pano ou não onde for. Então a gente optou por colocar esse buzzer e daí quando ele fica tempo parado, deitado, ele habita e faz uma linha de chave. Então todo mundo vai descobrir que tá, ninguém vai conseguir ignorar. Então, os custos. A gente teve um custo relativamente baixo pelo que a gente fez. O Arduino foi R$69 e o acelerômetro foi R$59. Essas foram as duas coisas mais caras do nosso projeto. O resto foram pequenas coisas que a gente comprou ali em cima, no torres e no papel. Seriam os LEDs, os jumpers, o board, buzzer, que são todas coisas que são centavos mais caros do coisa. E aí, agora a gente vai apresentar o vídeo. Do projeto, né, que a gente filmou. Esse é o vídeo do protótipo, não é aplicado no ferro de passar o produto final. Seria o funcionamento do acelerômetro. Aí ia colocar para em pé, simulando o ferro em pé. Estaria ligado, abaixa, tem por isso um tempo, se ficou muito tempo baixado sem mexer, ele liga o ferro vermelho, entra o buzzer, só que assim funciona. Ele está ligado o buzzer ali, então de coisa. E quando você balança a placa, ele muda para o LED verde, porque ele reconheceu que você ligou o ferro e não precisa desligar mais. Você está utilizando o ferro. Então, aí esse foi o nosso projeto. Então, o professor Ciro propôs para a gente. A gente teve pouco tempo para realizar esse projeto, por isso que a gente deixou desse jeito. A gente tinha a proposta de pôr pelo menos uma caixa e trazer, só que não deu tempo. E aí, a gente queria agradecer o professor Ciro, que deu um apoio nesse projeto, deu a ideia, ele estava sempre vindo atrás da gente. O professor Carlos também trouxe algumas ideias, né, para o nosso funcionamento. O Ernesto, né, que foi que deu a ideia do buzzer, porque a gente estava com um problema. Né? Todo mundo perguntava, como vocês vão fazer para resfriar? Não tem como. Então, se você colocar um dispositivo de segurança que apite ou faça alguma coisa além de acender o LED, incomode, seria a palavra certa. Fui eu que dei a ideia. E vai correndo ver o que está acontecendo. Fui eu que dei. E também o professor Fausto, que não precisa falar, né? Ele, toda a força dele foi necessária, foi muito tempo. E na parte da programação, alguns problemas que a gente tinha, a gente vai atrás dela, ela fez. Mas enfim, se listar todos os professores que ajudaram, muito bom. Então,
Pessoal, fica. Encerrando. Valeu.